Boa noite, pessoal. Eu vou dar início à nossa apresentação de hoje. Vocês conseguem me ouvir? Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer para todos que estiveram presentes aqui. Eu sou a Alexia, da Sociedade Científica de Oncologia de Sobral, da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vou dar introdução à nossa apresentação com o tema de carcinoma basocelular, com a nossa palestrante Clarice Vidal, que é estudante de medicina da Universidade Uninta e está agora no período de internato. Boa noite, Clarice. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui nessa noite. Oi, gente. Boa noite. Estou falando aqui pelo celular, porque eu vou usar o celular e o iPad para dar essa aula para vocês hoje. Porque eu vou fazer isso num formato diferente, sabe? Normalmente dá aula em slide, e aí eu vou utilizar o iPad para fazer uma aula mais dinâmica, com mais anotação e mais esquemas para conseguir explicar a vocês melhor. Para quem não me conhece, eu estou no internato, né? Próximo ano eu já vou me formar. E eu fui presidente e fundadora da Liga de Oncologia lá do INTA. Isso é uma coisa que eu fico muito honrada por ter isso, né? E também eu estava agora no internato, também na parte da oncologia. Essa aula que eu fiz justamente para o internato. E aí deu certo, super certo, né? Para apresentar ela para vocês. De um tema tão importante que é o CBC, né? Que está presente no nosso dia a dia, tanto um pouco de saúde, quanto principalmente, né? Na parte hospitalar. Porque é um câncer que ele invade muito, é muito invasivo, mesmo não sendo muito metastático. E eu vou explicar tudo isso para vocês bem direitinho, vocês vão sair sabendo muita coisa sobre o CBC, com certeza. E agora eu vou só desligar aqui a câmera, vou deixar meu áudio ligado e vou espelhar aqui a tela do iPad, tá bom? Tá certo. Vou espelhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Certo. Ai, meu Deus. Tá aparecendo aí agora? Digam sim, não. Sim. Tá dando pra ver, gente? Certo. Hoje eu vou dar essa aula de CBC. Essa data tá errada porque eu fiz a aula dia 17, eu botei a data que eu tinha feito a aula, né? E para iniciar a falar sobre CBC, né, a gente tem que ver, como eu tinha dito, o quão importante é esse tema, certo? É muito importante. Porque, principalmente, o CA de pele é o câncer mais frequente que tem no mundo. Então, é o mais frequente do mundo. Você tem noção? Por quê? Porque ele tá na pele, né, que é o nosso maior órgão. E o carcinoma basocelular é o mais frequente de todos eles. Por ser um carcinoma, como é que eu posso dizer? Que não metastatiza, mas que se crescer, ele consegue invadir estruturas muito importantes para a gente, certo? Os CBCs, eles são muito mais comuns do que o SEC, certo? Que são os carcinomas de células escamosas. O CBC chega a ser 2 vezes mais comuns, né, do que o SEC. E como eu tinha falado para vocês, ele raramente metastatiza. O que é a metástase? Ele não migra de um lugar para o outro. Ele só infiltra o mesmo lugar que ele está. Então, ele infiltra as estruturas adjacentes, tá bom? E com os nossos resultados cirúrgicos, né, que a gente tem visto, ele tem um bom prognóstico, certo? Se for feito, né, as cirurgias da maneira correta. E quais são os fatores de risco para o CBC, né? A luz solar e a radioterapia. Lembrando que os pacientes com pele branca têm muito mais chance, tá, de ter CBC
do que os pacientes de pele negra. Até porque quando a gente pega sol, né, as pessoas de pele branca, a melanina, quando ela começa a crescer, ela cresce às vezes de maneira diferente. Ou seja, células que crescem em conformações erradas e podem, né, virar câncer. Então, mais comum em pele clara, certo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a genética. Por quê? A genética, ela influencia sim no CBC, só que o que mais influencia é o sol. Então a gente tem que ver, por exemplo, se eu tenho um parente que tem um carcinoma base celular, como os avós, pai ou mãe, você tem uma chance maior sim de ter também. Mas o sol é o principal fator de risco para ele, certo? E também as radioterapias, né? Pacientes que já fizeram radioterapia antes, para algum outro tipo de câncer, também tem uma chance maior de ter o CBC, né? E a gente vê também que ele está bem associado a algumas síndromes genéticas. Quais síndromes, por exemplo? O albinismo e o xeroderma pigmentoso, certo? O albinismo, porque a pele do albino, ela fica mais suscetível, né, ao sol, consequentemente mais suscetível a ter um CBC, né? E a gente viu que esse câncer, ele cresce por conta de mutações específicas, tá bom? No gene, que é supressor de tumor. Acho que vocês até já estudaram isso na faculdade. Qual é o gene supressor de tumor? É o P53. E quando eu tenho uma mutação desse P53, o que é que vai acontecer? Eu vou não ter aquele gene eficaz para suprimir, né, aquela larga produção de células, né, aquela mitose exacerbada. Então, se eu tenho uma mutação nele, eu vou desenvolver, né, as células mutantes e vou desenvolver, consequentemente, o CBC. E a gente tem que pensar inicialmente que uma das coisas principais para a gente avaliar um paciente que tem lesões suspeitas de câncer é uma boa avaliação clínica, certo? Tanto na parte hospitalar, quanto na parte de PSF, a gente tem que ter uma boa avaliação clínica do paciente. Tem que ver a pele inteira, então tem que ver a pele por completo, certo? Pedir para o paciente tirar a roupa, ver tudo, da cabeça aos pés, tá bom? Para ver essas lesões, que eu já vou explicar para vocês mais ou menos quais são as lesões que são semelhantes, né, a lesões do CBC, tá bom? Então, um exame físico completo e detalhado é a base, né, do que a gente vai precisar. E quando eu faço essa avaliação clínica, depois disso, eu vou pensar na biópsia. A biópsia, ela pode ser incisional ou ela pode ser uma biópsia excisional. Excisional, certo? A diferença delas é o quê? A biópsia incisional, ela vai pegar o câncer e tirar só uma partezinha. A excisional vai tirar tudo e mandar para o laboratório. Qual a diferença delas, né? Quando é que o médico vai decidir se faz uma ou faz outra, certo? Ele vai decidir se, por exemplo, ele tem uma lesão que ele acha que é câncer, mas não tem certeza, e que se ele for tirar aquela lesão, por exemplo, vai dar uma deformidade anatômica muito grande no paciente, com pacientes que têm aquelas marcas de nascença, que são irregulares, você não sabe se aquilo ali é um câncer ou não, ele tira só um pedacinho, manda para a biópsia, se vier câncer, tira tudo. Se não, não tira mais nada. Agora, lesões em que os cirurgiões ou os dermatologistas, clinicamente, já pensam, já veem, né, e pensam, aquilo ali é um CBC ou é um SEC, eles já tiram por completo, rodam algum retalho, certo? E a biópsia, né, ela deve incluir a derme reticular profunda, certo? Se eu tiver a suspeita, né, que essa lesão seja mais do que algum processo superficial, ou seja, ela tem que ser mais profunda se eu tiver alguma suspeita de lesão invasiva. E também tem que ser feitos estudos de imagem, tá? Se eu tiver alguma suspeita que a doença esteja bem extensa, principalmente, né, quando eles estão muito invasivos na pele. E aqui tem os tipos mais comuns, tá, de CBC. Quais são os mais comuns?
eu tenho o nodular. O nodular está presente em 60% dos CBCs. O superficial, que é 30%. E eu tenho o morfômico, que é 5 a 10%, que tem menos, certo? E eu também tenho o pigmentado, mas são esses que ele tem bordas, podem ser irregulares ou não, podem ter bordas bem regulares. Normalmente as bordas são elevadas, certo? Aqui é mais elevado e no meio é menos, tá bom? Tem também essa parte de telangiectasia, não sei se vocês estão conseguindo ver esses vasinhos aqui, ó. Isso aqui é muito determinante de CBC, certo? Eles são normalmente rosa, essa coloração mais arrosada, e são ulcerados, ou seja, podem formar essas crostazinhas. E eles podem estar em qualquer lugar da pele, mas a região onde mais aparece é na face e nos braços, porque são as regiões mais expostas ao sol, certo? A gente também tem o CBC superficial, que ele é praticamente plano, com a mesma lesão arroseada, certo? Tem placas dentro dele, essas placas mais delgadas, tá bom? E a gente também tem que diferenciar ele de uma psoríase ou de uma dermatite mais localizada. Então, provavelmente, se faria uma biópsia aqui, ou excisional ou incisional, dependendo do que o médico vai querer fazer. E eu também tenho o morfeiforme. Esse aqui, ele tem placas planas, tá bom? Parecidas com uma cicatriz, ó. Certo? Isso aqui tudo. Parecida com cicatriz. E pode ter um eritema mais claro, tá bom? E as bordas dele são mais indefinidas, como se estivesse tudo crescendo em locais diferentes. Não são tão definidas quanto o nodular, certo? E falando do pigmentado, tem que ter muita atenção para ele, certo? Por que eu tenho que ter atenção com o pigmentado? Porque eu não sei se vocês conhecem, já tiveram aula sobre o melanoma. O melanoma, ele também é um CA de pele, né? Que ele é invasivo, agressivo, ele é um CA de pele maligno, mas o melanoma, ele faz metástase. Então, eu tenho que diferenciar o melanoma do CBC. Até porque diferenciar eles dois vai interferir no tratamento, vai interferir se precisa ou não de quimioterapia, vai interferir na margem cirúrgica que eu vou dar para tirar esse tumor. Então, esse aqui que eu mostrei para vocês é um CBC pigmentado. É CBC, e não é melanoma, só que ele é pigmentado. Pode parecer um melanoma, certo? E eles são raros. Por isso que normalmente se faz uma biópsia incisional para saber se é um ou é outro. E quando descobrir, você tira a margem cirúrgica que cada um precisa, certo? E aí, essa lesão é de alto ou baixo risco? A gente tem que ver, para a gente dizer se essa lesão é de alto risco ou baixo risco, que isso aqui vai influenciar no tratamento. Eu preciso saber a localização, o tamanho, as bordas, a recorrência do tumor, a imunossupressão, se o paciente é imunossuprimido ou não, isso também influencia, certo? Se o paciente ele já tem no local uma radioterapia prévia, se tem um envolvimento de nervo, então tudo isso vai influenciar, né, para eu decidir o tratamento, né, desse CA e se ele é ou não de alto risco. Então, quais são os fatores de risco para ter uma recorrência desse tumor? Isso é muito importante, certo? Tanto para a gente dar o segmento do paciente, quanto para a gente fazer o nosso tratamento. Quais são os fatores que vão levar a gente pensar que esse CBC é de baixo risco, certo? A localização. Qual é a área L? A área L são troncos e extremidades. A área M, ela é bochecha, testa, pescoço, certo? Então, se eu tiver um CBC menor do que 20 milímetros na área L, ele vai ser de baixo risco. Maior ou igual a 20 milímetros
na área L é de alto risco. Menor do que 10 milímetros na M é de baixo risco. Maior do que 10 milímetros na M, ele é de alto risco. As fronteiras, se ele for bem definido, ele é baixo risco, mal definido, alto risco. Mal definido é sinônimo de um carcinoma indiferenciado, ou seja, que é muito maligno. Se ele for primário, ou seja, o primeiro, ele é baixo risco. Se ele já vier de recorrência, é alto risco. Se o paciente for imunossuprimido, é baixo risco. Se for, não, é alto risco. Se não for, é baixo. E se ele tiver alguma radioterapia anterior, também é alto risco, tá bom? E também tem diferença entre os subtipos. O nodular e o superficial, eles são mais baixo risco. E o padrão de crescimento agressivo, né, é mais alto risco, tá bom? E com o envolvimento perineural, também pensar em um CBC de alto risco. E a gente também tem os fatores de risco, né, patológicos pro CBC, certo? A gente tem os subtipos histológicos do CBC, que são preditores de risco. Quais são esses subtipos que são preditores de risco? Tem o crescimento agressivo, os padrões micronodulares, os padrões infiltrativos. Esses aqui, os infiltrativos, são os padrões que a gente mais vê na parte cirúrgica. Eles fazem aqueles grandes CBCs que a gente tem que tirar praticamente um braço inteiro. No internado, eu peguei agora um paciente, estava com CBC no antebraço, que a gente teve que fazer uma amputação. E a paciente faleceu porque ela acabou pegando Covid no hospital. Então, assim, a gente acha que não é tão agressivo, mas ele pode ser agressivo. Principalmente em pacientes de baixa renda, que deixam a situação ficar bem precária, não procuram um médico. É horrível, gente. Sério, as lesões são as mais diferentes possíveis. Teve agora um paciente, não foi CBC, foi SEC, que eu vi no hospital, que o rosto dele inteiro, um lado, acho que era o lado direito, inteiro, estava com um carcinoma. O esclerosante também, e os morfofermados, que é aquele que eu mostrei para vocês, ou desmoplásticos, certo? Eles têm uma probabilidade maior de recorrência. E a gente tem que ver a excisão, certo? Agora a gente já vai para a parte do tratamento. Qual é o principal tratamento de cânceres de pele? É cirúrgico. Pensou em câncer de pele, você pensa em cirurgia, certo? Sempre pensar na parte cirúrgica. Tem outros tratamentos clínicos? Sim, existem tratamentos clínicos. Mas o principal tratamento, que é um tratamento curativo, muitas vezes curativo, é o tratamento cirúrgico, tá bom? Então, a gente tem o principal tratamento, que é a excisão, que é fazer a biópsia excisional, né? Tirar aquele tumor com avaliação de imagem pós-operatória. Então, o que é que a gente faz? Vou mostrar para vocês com esse tumor aqui. A gente dá uma margem cirúrgica, certo? A gente retira esse tumor todo. Em alguns lugares, faz um retalho, tira tudo e manda para a patologia. Na patologia, eles vão ver se as margens estão livres. Se as margens estiverem livres, ótimo, paciente curado. Curado. Se não estiverem livres, vai ter que fazer uma nova abordagem. Dependendo se for, por exemplo, pequeno, né, como esse. Mas, às vezes, quando não está livre, vai ter que ir para radioterapia ou quimioterapia, certo? Então, a excisão cirúrgica padrão, né, ela é feita com essa avaliação das margens pós-operatória, tá bom? E para as lesões de CBC, né, bem circunscrita, com menos de 2 centímetros de diâmetro, você dá uma margem mais ou menos de 4 milímetros, que é mais ou menos isso aqui. Certo? E as margens vão depender da profundidade do tumor, da extensão, se ele está fixo ou não nos planos inferiores da pele. Então, tudo isso vai influenciar. E tem a cirurgia, né, que ela é realizada muito nos hospitais, que é a cirurgia micrográfica de Mons, certo? Essa cirurgia micrográfica de Mons, ela é uma cirurgia que ela é muito realizada
a nível hospitalar, oncológico. Por que eu digo hospitalar oncológico? Porque normalmente os CBCs menores vão para a parte de pequenas cirurgias para serem retirados. Quando é maior, que precisa realizar essa cirurgia micrográfica de Mons, aí vai para a parte mais hospitalar mesmo, cirúrgica. Então, quando é que eu realizo ela, né? Para CBC de alto risco. Aquela tabelinha de risco para vocês, que eu vou até enviar para vocês junto com os slides, ela vai mostrar por que aquele CBC tem que ser de alto risco e por que eu vou utilizar a cirurgia micrográfica de Mons, certo? Ela é uma técnica cirúrgica preferida para CBC de alto risco, porque ela permite a análise intraoperatória de 100% da margem. Ou seja, o que a gente faz? A gente pega, faz a ressecção do tumor, tira tudo. Dentro da cirurgia, a gente manda a peça para a patologia, para eles congelarem, veem todas as margens da lesão, ligarem para o cirurgião e falarem margens livres. Por quê? Porque se eles ligarem e falarem a margem não está livre, o que a gente faz? A gente tira mais, se der, né? A gente vai tirar mais lesão. Se não der, como eu disse, radioquimioterapia, certo? E com essa cirurgia, eu tenho um menor risco de recidiva, que é o mais importante, né? Eu tenho uma avaliação intraoperatória de todas as margens do tecido, certo? Para a remoção completa do tumor. E também foram realizadas meta-análises que mostraram que a taxa de recorrência para esse tipo de cirurgia aqui é menor, certo? Do que para a excisão cirúrgica padrão, que é só a retirada e mandada para a patologia para depois ver o que é que dá, certo? E a radioterapia, né? Vamos falar um pouco sobre radioterapia, que está muito dentro também do CBC. Embora a cirurgia ela seja a base desse tratamento, certo? Às vezes o próprio paciente escolhe a radioterapia, tanto como terapia primária, como terapia única. Tem paciente, gente, que não quer cirurgia. Então a gente tem que dar uma segunda alternativa para o paciente. E a segunda alternativa é justamente a radioterapia. E ela é contraindicada em algumas condições genéticas que predispõem o câncer de pele, certo? E também, a gente também pode fazer uma radioterapia adjuvante. Ou seja, quando o CBC, né, que é o carcinoma, ele tem algum envolvimento com nervos, certo? Eu vou também mandar o paciente para a radioterapia para fazer uma redução dessa lesão. E, antigamente, a gente também tinha a curetagem e a eletrodissecação, que não é mais utilizada, certo? É só a título de ilustração. Só em um local assim, que não tem tanta essa parte cirúrgica que às vezes utiliza. Ela não permite a avaliação da margem histológica. Por quê? Porque como eu vou fazer uma raspagem ali, não tem como eu ver as células. Se eu vou fazer uma eletrodissecção, também não. Ela é rápida e econômica, mas, como eu disse, ela não é mais utilizada. E, principalmente, ela é operador dependente, só funciona para tumores de baixo risco. E a gente também tem as terapias superficiais, certo? Que assim, são marginalizadas com relação ao CBC. Que a principal terapia, ela é cirúrgica, certo? Eu tenho terapias tópicas. Ai, meu Deus, gente. Eu tenho terapias tópicas, como o Imiquimod, que muita gente fala dele. Foi considerada uma terapia bem eficaz para CBCs de baixo risco, certo? Tenho a criocirurgia, que também é operador dependente, que eu uso o crio, né? Que é um congelamento daquela lesão, mas eu tenho uma taxa de recorrência muito grande. E eu também tenho a terapia fotodinâmica, certo? Que tem altas taxas de cura em CBCs superficiais e também em CBCs nodulares, tá bom? A mais utilizada dessas aqui é o Imiquimod, tá bom? Que foi bem considerado, foi considerado bem eficaz no tratamento do CBC. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns fluxogramas, tá bom? Normalmente, quando você tem uma lesão suspeita, o que é que você vai fazer? Uma biópsia,
certo? Se ela for mais do que superficial, eu faço uma biópsia com uma inclusão da derme reticular, como eu tinha dito para vocês, tá bom? Se eu achar que ela tem suspeita de doença extensa, eu faço exames de imagem. Pronto. Eu dei o diagnóstico de carcinoma base celular. O que eu vou ver? Se ela é de baixo risco ou de alto risco, dependendo daquela tabelinha. Gente, tudo que eu tô falando aqui é embasado no NCC, que é o maior site de fluxogramas de câncer do mundo, que tem tudo atualizado. Então, eu peguei tudo de lá para montar esses slides, certo? Então, quando eu tenho um carcinoma de baixo risco, o que eu posso pensar em fazer? Uma curetagem eletrobiopsecção, mas não é muito mais utilizada, ou uma excisão padrão, certo? Com as margens clínicas de 4 milímetros, tá bom? Ou também eu posso mandar uma radioterapia em pacientes que não querem cirurgia, tá bom? Se eu tirar e vier uma margem positiva, eu posso pensar em radioterapia, posso pensar em um MONS, fazer um MONS agora para ele, e se vier negativo, eu só vou fazer o acompanhamento daquele paciente. O acompanhamento está baseado em quê? Está baseado em prevenir outros CAs de pele, utilizando principalmente o quê? Protetor solar. Gente, é muito importante. A maioria dos pacientes não passam protetor solar. Tem que passar no corpo inteiro, de 3 em 3 horas, se noite, dia, manhã, sol, chuva, a qualquer momento, certo? E o ideal seria acima de 60%. E se for alto risco, a gente pensa num MONS, né, micrográfico, como eu falei para vocês, com o congelamento da peça, tá? Posso pensar também em uma excisão padrão, e se o paciente não quiser cirurgia, né, eu vou fazer a radioterapia. Se ele fizer um MONS e a margem der positivo, eu posso fazer uma radioterapia ou uma consulta multidisciplinar, tá bom? Para considerar, certo, uma nova cirurgia. Se der negativo, eu vou fazer uma radioterapia só se tiver um envolvimento, né, perineural. Ai, meu Deus. E se tiver recorrência, o que é que eu vou fazer? Se tiver recorrência local, eu vou fazer uma nova excisão. E principalmente, excisão ou radioterapia, né? E principalmente, eu vou educar o paciente com relação ao protetor solar. E ao ficar atento a outras lesões, certo? E é isso, gente. A fonte são as diretrizes da NCCN para carcinoma base celular. Vocês podem procurar o NCCN, que é um site todo em inglês, que tem os fluxogramas e protocolos de todo tipo de câncer do mundo, assim. Ele é muito bem atualizado, muito bem embasado. Eu indico muito para quem gosta dessa parte de oncologia. E agora estou aberta às dúvidas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida.